Alvíceras, alvíceras, muito bem, Êxodo frente e verso. Hoje com a nossa penúltima Bíblia da nossa sequência de Bíblias, Êxodo capítulo 3, hoje a Bíblia BTX, da BV Books, BTX, Bíblia Textual. Na tela. Bom, você vê aí o capítulo 3, a perícope chamado, simples assim, chamado. Pega do versículo 1, vai até o versículo 12. Aí no versículo 13, a segunda perícope, intitulada O Nome, que vai até o versículo 15 apenas. Aí começa a terceira perícope, intitulada Missão, que vai do 16 em diante, até o último versículo, até o versículo 22. Então são 3 perícopes, tá? Quase que monoverbais, né? Ou seja, com uma única palavra, chamado, o nome e missão. E aí você tem aqui embaixo, no pé da página, algumas notas. Veja que são poucas notas, mas como você já sabe, né, que já conhece a Bíblia textual, as notas da Bíblia textual não estão no pé da página. Está só ali uma ou duas coisinhas, e quando tem que escrever mais, quando tem que comentar mais, aí ele coloca o parágrafo, aí pede para você ir lá ver no final da Bíblia o parágrafo, né? Aí quando você chega lá, aí sim uma nota boa, técnica, às vezes até algumas delas bastante aprofundadas e surpreendentes. A Bíblia textual, você que estudou comigo o curso de iniciação ao estudo do Novo Testamento grego, você viu que ela possui uma das melhores traduções, né? Não só do Novo Testamento, mas também do Antigo. Ela tem uma excelente tradução. Ela está ali, talvez no top 5, com certeza, das melhores traduções do Antigo e do Novo também, Testamentos. Bom, sem mais delongas, vamos ao texto. Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho deserto adentro, e chegou ao monte Horebe. E o anjo de Adonai, veja, sempre trazendo uma novidade, né? Nenhuma outra tradução até aqui, já vimos várias Bíblias, colocou Adonai aqui, né? Colocou o quê? O anjo do Senhor e tal, aqui. E o anjo, com A maiúsculo, de Adonai, lhe apareceu em uma chama de fogo que saía de uma sarça. E ele viu a sarça ardendo com fogo, mas a sarça não era consumida. E disse Moisés: Irei e verei esta grande visão, porque não é consumida a sarça. Veja, não está entre aspas o discurso direto de Moisés, né? Irei, etc, etc. E também, muito menos, com travessão. Então, ponto negativo, ponto negativo. E vendo Adonai que ia olhar, o chamou Elohim do meio da sarça. Ou seja, nas outras traduções, e chamou Deus, né? Por quê? Porque onde tem Adonai aqui, lá nas outras Bíblias, a gente viu que Senhor, YHWH, Yahvé, Javé, como a gente também vai ver na Bíblia pastoral, né? Isso onde tem Adonai aqui. Onde você vê Elohim aqui, é Deus nas outras Bíblias. Em todas, sem exceção, Deus, das que a gente viu, né? A gente já viu várias e várias. E vendo Adonai que ia olhar, o chamou Elohim do meio da sarça, e lhe disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 5. E disse: Não te aproximes aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Versículo 6. E disse: Eu sou o Elohim de teu pai, Elohim de Abraão, e Elohim de Isaque, e Elohim de Jacó. Então Moisés ocultou o seu rosto, porque teve temor de olhar para Elohim. Versículo 7. Aí já um próximo parágrafo. E disse Adonai:
Dois pontos. Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos causados pelos seus opressores, porque conheço os seus padecimentos. Essa expressão, essa palavra padecimento aqui, também, primeira vez que aparece nesta tradução aqui, não apareceu em outras, tá? Versículo 8: Descerei, pois, para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir desse país. Também só aparece aqui país, nas outras aparece terra e tal. Há uma terra boa e ampla. Esse boa e ampla também só aparece aqui. Há uma terra que flui leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do gergeseu, né, do eveu e do jebuseu. 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel tem chegado até mim. Veja, mim com M maiúsculo. Veja, só aqui também que aparece. Tá? E outra coisa, o gergeseu que você viu ali em cima, também só aqui que aparece. Tá? Porque a gente vai ver na nota de rodapé, se eu ver aqui, não sei se traz aqui uma nota de rodapé para isso. Deixa eu ver aqui, versículo 8º. Aqui eu acho que não traz. Não, tem sim, tem sim. É aqui, ó, tá vendo? No final da página, na tela aqui, ó, vou dar um zoom. Tá vendo aqui? Gergeseu, aí tem reticências. Texto majoritário, na verdade não é majoritário. Se fosse do Novo Testamento seria majoritário, esse TM, né? Aqui é texto massorético. Texto massorético, TM, omite. Na Septuaginta e também no Pentateuco Samaritano. Que você vai encontrar. Ou seja, tem manuscritos que não trazem o gergeseu aqui, que é o girgazeu, ou girgazeus, né, no plural. E tem textos, tem manuscritos que trazem. Então, o texto massorético, por assim dizer, aquele que a Bíblia Stuttgartense segue, né, para ficar somente nela, digamos assim, é o mais oficial, é o chamado assim, o original, vamos dizer assim. O texto massorético, ele não traz os girgazeus nesta relação de povos que habitavam a Terra Prometida, né? E aqui a Bíblia textual traz, porque ela tem essa pegada mais aproximada, né? Essa vertente mais próxima do texto grego da Septuaginta. E também ela segue bastante também o Pentateuco Samaritano. Ela faz essa propaganda até nas primeiras páginas, né, do prefácio e tal, da apresentação da tradução, eles têm eles fazem essa propaganda. 20 horas. Então o que acontece? É a única tradução das que a gente viu até aqui, e a gente já viu, repito, várias principais, assim, dezenas que a gente já viu. É a única tradução, inclusive a gente vai ver a próxima, que é a da pastoral, também não vai trazer, tá? Mas é a única tradução que traz os girgazeus ou gergeseus, né? Contidos, essa expressão contida aqui no versículo 8º do capítulo 3º, tá bom? Muito bem, aí tem uma nota também que manda ver aqui e tal, depois a gente vai ver, vamos botar para o texto, depois a gente vê as notas. Aí no versículo 9 é outra coisa que também só aparece aqui, o pronome oblíquo, mim, né, com M maiúsculo. Também só vê aqui. É muito incomum aparecer isso em qualquer tradução. E agora é isso que o clamor dos filhos de Israel tem chegado até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem para que te envie a Faraó, a fim de que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Respondeu Moisés a Elohim: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse: Porque eu estarei contigo, e este será o sinal de que te tenho enviado. Quando tiveres tirado do Egito ao povo, servireis a Elohim sobre este monte. Eu não vou repetir, até porque eu já repeti ad nauseam, a exaustão, todos os comentários teológicos possíveis aqui, possíveis, não que eu não quero, como se dizia, né, como aquele sujeito disse, não quero me gambar, né, não quero me gabar aqui, me ufanar, me jactar, me vangloriar,
como se eu fosse a última palavra em teologia. E muito longe disso, longíssimo disso, né? Mas, assim, claro que a gente tem vários textos que a gente pode até futuramente ler sobre abordagens acadêmicas, verdadeiramente acadêmicas, teológicas, hermenêuticas, de teologia e filosofia comparadas, que abordam, né, o Êxodo 3, Êxodo 4 e tal, explorando como a hermenêutica agostiniana aborda o assunto, como a hermenêutica tomasiana ou tomista aborda o assunto, como a hermenêutica do mestre Eckhart, que é outro filósofo, teólogo da Idade Média, aborda o assunto. Então, a gente poderia aqui, como eu falei, ad nauseam, né, ficar explorando aqui, lendo essa masturbação infinda aqui sobre o capítulo 3º. A gente já está fazendo algo que ninguém faz, ninguém fez, nem fará em lugar nenhum, na internet ou fora dela, com a Bíblia, que é pegar capítulo por capítulo dela e gravar dezenas de vídeos sobre esse capítulo. Sobre esse capítulo. A gente já está fazendo isso. E com todo o método que eu já expus aqui também ad nauseam, né? Eu não vou, então, para findar aqui esse parênteses, eu não quero novamente trazer de maneira ultra repetitiva os comentários que eu já cansei de expor aqui. Você que volte lá nesta playlist, volte lá. Você vê que este vídeo tem um número, né? Acho que é 148 ou 149, tem que ver. Ainda não sei qual vai ser o número dele. É só você voltar no 147, 146 até chegar ao 1, né? Aí você vai ver que realmente é uma extensa playlist, mas tudo isso, gente, só sobre o Êxodo. São centenas de vídeos somente sobre o Êxodo. A gente está no capítulo 3º ainda, tá? A gente fez dezenas de vídeos, mais de 60 só de vídeos introdutórios à teologia, à interpretação do livro como um todo. Aí depois a gente entrou nos capítulos aí do livro. Bom, aí fecho parênteses. Então aí terminou aqui a primeira perícope, né, com 2 parágrafos, né? Aí antes de entrar na próxima perícope, agora sim, a gente faz uma pausa estratégica para voltar nas notas de rodapé. Bom, primeira nota de rodapé, ele vai comentar sobre o Horebe, também chamado Sinai, lugar de revelação de Deus, situado na Arábia, segundo Gálatas 4:25. Olha só. Então, vamos devagar. Então, primeiramente, né, Horebe também é chamado de Sinai. O comentarista vai dizer que o Horebe e o Sinai são a mesma coisa. Tem aquela teoria, que eu já falei também várias vezes, de que tem uns que defendem, não, Horebe é uma coisa, Sinai é outra. Um é a cordilheira, o outro é o monte da cordilheira, ou vice-versa e tal. Mas isso é um ou dois que fazem essa leitura, mas é claro que não tem muito fundamento, né? O Horebe realmente é o Sinai realmente é o Horebe. E isso para mim está evidenciado, né? E o Sinai significa lugar de revelação de Deus. Lá na Bíblia de Nova Almeida Atualizada, você vê até aquela brincadeira, né, no hebraico, Sinai e Sênia. Sênia é sarça, Sinai. Então, no hebraico tem um jogo fonológico, né? Ou seja, são palavras aparentadas, né, na prosódia e tal. E aí isso a gente perde quando traduz para a língua vernacular, né? E aí Sinai significa lugar de revelação de Deus. E de fato, Deus se revela aqui, neste momento. Deus vai se revelar lá em Êxodo 19, com o terremoto no monte, depois vai fumegar o monte e tal, que é o sinal que ele diz que enviará como prova a Moisés e o povo de Israel de que ele está com eles. E na Septuaginta, em Gálatas, 4:25, tem essa referência de que está esse monte situado na Arábia. Então vamos a Gálatas 4:25. Vamos abrir aqui o My Bible, Gálatas 4:25. Vamos lá. Cadê? Gálatas 4:25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia,
que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. É claro que é uma comparação analógica, de H representando, simbolizando, correspondendo a Jerusalém. H com seu filho corresponde, dentro aqui de Gálatas 4:25, da linguagem paulina, a Jerusalém com seus filhos. Mas o que nos chama a atenção aqui não é este paralelo, esta analogia, e sim que Paulo vai dizer que Sinai é um monte da Arábia. Tá? Não vou entrar no mérito, no detalhe de estudos arqueológicos, geográficos, paleontológicos, históricos, o que mais você quiser, para debater se era ou não era. O fato é que você tem lá o Monte Sinai hoje lá, né, para você visitar. E dizem que é o Monte Sinai, se você for lá em Israel, e não é na Arábia. Então, então é de fato o monte que está lá, é o Monte Sinai, ou é o Monte Sinai está na Arábia? Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas Paulo vai dizer que o Monte Sinai era o monte da Arábia. Será que a Arábia abrangia a terra que hoje não está dentro dela, que está em Israel? Acho que não, né? Acho que não tem fundamento. Mas provavelmente alguém está errado. Ou hoje a pessoa que diz que o monte é lá em Israel está errado, ou Paulo estava errado ao afirmar que o monte estava na Arábia. Alguém está errado, tá? E por isso, por chamar a atenção esta questão da posição geográfica correta do Monte Sinai, é que o comentarista deu espaço para colocar isso dentro de uma nota de rodapé, tá? Bom, mas vamos voltar lá para BTX. Aí está. Aí sim, aí ele continua. Texto massorético acrescenta de Deus, ou seja, monte de Deus. E a Septuaginta, você tem duas setas assim, né? Quando você tem duas setas assim, ó, tá vendo? Texto massorético acrescenta de Deus. Aí vem se segue, ou seja, essas duas setas significam se segue Septuaginta, ou seja, Septuaginta acompanha o texto massorético, né? E aí, quando tem uma seta só embaixo, ele é como se dissesse veja ou compare com. No caso aqui ele manda você ver a nota 194, tá? Então vamos à nota 194. Aí quando a gente chega na nota 194, que vocês não estão vendo aí, eu tenho aqui comigo, vocês vão ouvir. É uma nota enorme, tá? Para uma nota enorme, uma folha. E essa é uma nota famosa aqui na BTX, né? E não é o caso de a gente a ler aqui na íntegra, porque ela é uma nota genérica, uma nota para tradutores, né? É uma nota de cunho tradutivo. Ela só vai, é uma nota que toda hora ela vale para várias passagens aqui ela é citada amplamente ao longo do texto bíblico, nos pés das páginas, porque ela é uma nota que vai apenas ensinar digamos assim, certas regras de crítica textual. Então aqui, por exemplo, ela vai dizer que na crítica textual, na ciência da tradução, a leitura mais curta, você tem uma leitura mais curta ou uma leitura mais longa, quando você tem um conflito entre traduções, entre manuscritos. Aí quando o copista se depara com um original, um texto, né, que tenha um versículo maior e do lado um outro texto com um versículo menor, com um texto menor, né, e ele tem que escolher um dos dois para poder colocar no seu trabalho, na sua tradução, qual que ele vai escolher? Ele está lá com 2 pergaminhos, por exemplo, 2 papiros, etc. E ali tem um texto no original. E ele tem que traduzir, digamos, para o português.
E aí? Só que eles divergem. Um tem um texto maior, o outro tem um texto menor. Então você tem a leitura um tem uma leitura mais curta e o outro a leitura mais longa. Aí tem postulados de crítica textual, de tradução bíblica, que dizem, dão certas dicas, né, certas regras. Uma é a Lectio Brevis Potior, ou seja, a leitura mais curta deve ser preferida. Por quê? Porque se você tem um texto, pode ser hebraico, aramaico ou grego, que tem lá no original menos palavras, aquele fragmento ali, vamos chamar de versículo, tem menos palavras do que o outro que está com o qual você está fazendo a comparação, né, a colação, esse que tem menos palavra, ele tem preferência, ele tem assim, mais chance de ser mais antigo e mais original, digamos assim, do que aquele que é maior, porque o que provavelmente aconteceu é que alguém não retirou e sim acrescentou alguma palavra ao texto original, ao texto mais antigo. A tendência não é retirar a palavra, e sim acrescentar. Então, como o texto menor, e partindo da premissa de que não retiraram, e sim no máximo acrescentaram alguma coisa a ele, então o maior seria o texto com essa adulteração, com esse acréscimo. E o menor, a leitura mais breve, seria a mais próxima do original, né? Então, e aí, e claro que eu não vou aqui falar sobre cada uma das regras, porque essa nota 194 ela traz vários comentários e várias regras e tal explicando, mas como eu disse, uma explicação mais assim para manuscritologia, para crítico textual, e para o leitor também, o estudante em geral, mas não fala aqui do texto de Êxodo 3, tá entendendo? Então o nosso objetivo aqui hoje não é fugir ao texto de Êxodo 3, tá? Então já até acabei fugindo, mas só para explicar, porque ele manda ver a nota 194 aqui, a gente foi lá e doravante, sempre que a gente for lendo aqui na Bíblia textual, nos demais capítulos, ele vai sempre estar citando essa nota. Porque sempre que ele comentar que existem dois ou mais textos que divergem entre si quanto à tradução, ele vai sempre apontar, né, para essa nota 194. Então já estou avisando que eu não vou voltar a fazer esse tipo de comentário. Já apresentei a nota aqui agora, né, neste vídeo. Não vou ficar dando sempre essa mesma explicação nas próximas vezes que eu abrir a BTX para a gente ler. Bom, aí ele vai para nota que vai comentar sobre o versículo 2 até o versículo 10, a sarça. Aí ele manda ali Atos 7:30 até o 34. A gente já viu isso aí várias vezes também, né? Depois ele vai falar do versículo 3, irei, no texto massorético, acrescenta agora. O que é isso? Ele manda ler o versículo 3. O versículo 3 diz assim: e disse Moisés: irei e verei esta grande visão e tal, que é a da sarça, né? E o texto massorético acrescenta: irei agora, né? É coisa boba, também não tem nenhum significado. A Septuaginta também segue o texto massorético. Aí de novo ele manda ali a nota 194. Por quê? Porque você tem um texto que diz irei e um texto que diz agora, né? Então, o que acontece? Qual que é a leitura melhor? Irei ou irei agora? Irei. Por quê? Porque a leitura mais breve é a mais próxima do original, tá? Então, o texto massorético não é o primeiro texto, até porque os massoretas estão no 8º século. O texto massorético é do 8º século. Então, na época veterotestamentária, já havia os textos, né, que hoje chamamos do Antigo Testamento. Eles não eram necessariamente, obviamente, por óbvio, massoréticos, porque os massoréticos, de novo, são do século VIII depois de Cristo. Então, esses textos mais antigos que os massoréticos é que trazem a leitura mais breve. Irei, Moisés falando, irei ver e tal, ver essa grande visão, papapá. Agora, os massoréticos e também a Septuaginta, que é de antes de Cristo, do século II, vão trazer esse agora, irei agora, né? Então,
Aí por isso que ele, como tem esse choque, essa divergência entre um texto que não traz o agora e outros textos que trazem agora, então ele manda, sempre que houver esse tipo de coisa, de divergência, ele vai mandar você conhecer a nota 194, tá? Aí ele manda você ver a nota, versículo 5º, né? Ele comenta ali, santa, naquele ponto em que ele diz assim: e disse, não te aproximes aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Aí ele vai comentar, isto é, lugar onde está a presença de Deus. Então não é porque é aquela terra, tem alguma coisa especial na terra, não. É porque aquela terra, ela se torna especial porque Deus está nela. Ela só é especial porque Deus está nela. Ela não tem nada de especial nela mesma. Mas Deus estando ali, a faz especial. Boa nota. Veja que são notas curtinhas, né? Muito, ultra curtas, né? É a característica aqui da BTX. Aí vem o versículo 8º. Terra que flui leite e mel. Nome simbólico da terra prometida. E não fala mais nada. Era para ele colocar o que aqui? Era para ele colocar, para mandar você ir lá ver um parágrafo qualquer daquele do final da Bíblia. E explorar, né? Como a gente já viu em outras Bíblias, uma exploração maior dessa expressão terra que flui, que emana, leite e mel, que corre, leite e mel. Eu já também comentei ad nauseam também, cada uma dessas palavras, né? Leite, mel e tal, o que isso pode querer dizer, então também não vou repetir. A questão depois do Gergeseu, também já falamos. E aí, na outra página, aí a gente já tem ali a segunda perícope, o nome. Vamos ao texto. Disse Moisés a Ra Elohim. Pausa para comentário. De novo, só aqui você vê isso. Disse Moisés a Ra Elohim. Disse Moisés a Ra Elohim. Né? Então, veja que já tem uma diferença em relação às outras traduções que lemos. Disse Moisés a Ra Elohim. Quando for aos filhos de Israel e lhes disser, o Elohim de vossos pais me tem enviado a vós, e me disserem qual é o seu nome, o que lhes direi? Disse Elohim a Moisés, eu serei o que serei. Não vem eu sou o que sou. Aqui é eu serei o que serei, como na Teb. Só que na Teb tá, se não me engano, tá eu sou o que serei. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, não eu sou, eu serei, me tem enviado a vós. Também só vi aqui na BTX. E esse Ra Elohim também, de vez em quando aparece. Né? Às vezes aparece só Elohim, às vezes aparece Ra Elohim. Disse ademais Elohim a Moisés. Disse ademais Elohim a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Aí agora ele não bota Elohim. Ele não bota Ra Elohim. Né? Ele não bota Senhor, ele não bota Deus. Ele não bota Adonai como ele tinha colocado no lugar do tetragrama. Adonai lá atrás. Agora ele coloca o tetragrama. Disse ademais Elohim a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. YHVH. YHVH. Veja, não é YHWH. Aqui ele bota YHVH. VH. Ele não bota W. É outra diferença. São várias especificidades, várias diferenças que a tradução da BTX traz. YHVH, o Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e Elohim de Jacó, me envia a vós. Este é o meu nome, com N maiúsculo, para sempre, e com ele se fará memória de mim, com M maiúsculo, de geração em geração. Então, ele, onde todas as outras traduções trazem o tetragrama, ou então Yahvé, ou até Senhor, ele traz aqui Adonai, exceto no versículo 15, quando Deus, né, vai anunciar o seu nome, que deverá ser repetido de geração em geração. Aí ele coloca o tetragrama. Bom, aí tem umas notas. Aí termina a segunda perícope. Vamos às notas aqui antes de ir para a última perícope. Bom, a nota do nome. Ele manda ler Êxodo 6, 2 e 3. Tá? Então, vamos a Êxodo 6, 2 e 3.
Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus de nós, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Tá. Aí ele manda ler também 3,14, ok, tá, já lemos. Aí vem, aí ele vai comentar o versículo 14. Eu serei o que serei. No hebraico, Erie, Asher, Erie. Já lemos uma boa nota sobre essa expressão, Erie, Asher, Erie, na Bíblia NVI, perdão, na Bíblia King James 1611. Mas aí ele manda ali Apocalipse 1, versículos 4 e 8. Então vamos a Apocalipse 1, versículos 4 e 8. O versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é o Deus que abarca todo o tempo, estando nele e também estando fora dele. É o Criador do tempo. Então, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, como depende da tradução, que a gente já viu aqui várias opções. Na prática, em resumo, existem teses de mestrado sobre isso aí, só sobre essa expressão aqui. Mas assim, para resumir, a gente já viu várias vezes, é um nome que ao ser proferido dessa maneira, como está aqui, meio enigmática, expressa o caráter eterno de Deus. E ao mesmo tempo, isso por um lado. Por outro lado, expressa também a participação desse Deus na temporalidade, junto ao seu povo. Então, isso já resumi, mas nos vídeos anteriores a gente foi bastante tempo só para comentar isso aí. Aí ele diz assim, eu serei. Aí comenta, hebraico, Erie. Mesmo caso, ver a nota anterior. Ok. Aí ele manda ler também João 18,5. Vamos ler João 18,5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Então, Jesus também disse, eu sou eu. Então, ele quer fazer essa ligação. Jesus também é Deus, portanto, esse mesmo Deus, eu serei o que serei, esse tetragrama, esse que está aqui sendo apresentado, anunciado em Êxodo 3, é o mesmo que vai nascer de Maria. Aí, que mais? Aí ele manda ali a nota 33. Aí vamos à nota 33. Aí sim, essa nota 33 aqui é excelente, é a melhor nota para tratar dessa questão do nome de Deus das Bíblias que a gente já viu até aqui, tá? Vamos lá, eu vou ler na íntegra, porque esta aqui sim tem tudo a ver. O nome pessoal de Deus. YHVH. Durante a leitura do texto sagrado, a Massorá exige eludir certas palavras do texto escrito, trocando-as por vocábulos distintos. Esta fórmula, denominada Ketib, o escrito, Keri, o lido, é mencionada na literatura rabínica medieval, porém suas anotações derivam de um período mais recente. Aí ele manda ler o parágrafo 6º, só que a gente não vai ler o parágrafo 6º, tá? Porque aí já foge um pouco. Em virtude dos judeus não pronunciarem o nome pessoal de Deus, o uso do Ketib Kere,
o escrito, o lido, deu origem à transformação do nome pessoal de Deus, o qual chegou a ser vocalizado segundo se encontre próximo de Adonai ou Elohim. Contudo, a grafia Yehová, ou seja, Y-E-H ou V-A-H, o que a gente costuma traduzir por Jeová, surgiu na Idade Média por parte da Igreja Católica Romana, de traduzir ao latim a inserção arbitrária de vogais no tetragrama. Com a transcrição das 4 consoantes hebraicas, que conformam o nome próprio do Deus de Israel, YHVH, damos por resolvido o antigo e intricado problema, reconhecendo-o pelo que tem sido até agora, a tradução de um nome aparentemente proibido. O argumento de que durante a leitura das Sagradas Escrituras o nome pessoal de Deus não podia se pronunciar e, portanto, devia ser substituído por Adonai ou Elohim é insustentável, porquanto não é o que a Bíblia diz. O texto registra YHVH, e todos que conhecem a língua hebraica o sabem. Porém, a grande maioria de leitores não tem tal conhecimento, e, assim, as ressoantes proclamações que incluem o nome pessoal de Deus han sido substituídas por seus títulos, com o qual perde todo o seu vigor. Então, por isso que vão colocar Senhor, Deus e tal. Mas o comentarista aqui diz, não, tem que manter o tetragrama, entendeu? Porque senão você vai perder o vigor da expressão. YHVH é o nome com o qual Deus quis ser chamado durante o seu plano de redenção, desde o Êxodo até o Gólgota, né? Ou seja, Êxodo 6:2, você vai ter isso. Vamos lá, Êxodo 6:2 de novo. 20 horas e 30 minutos. Olha lá, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Isso na versão aqui da Almeida Corrigida e Fiel, né? Mas no hebraico original, eu sou o YHVH ou WH, né? Tem outro debate aí, se é V, se é W, enfim. E aí, isso aqui em Êxodo 6:2. E lá em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aí aqui, Jesus morre, né? Então, quando ele morre, acaba o plano da redenção é cumprido, né? Ele vai ressuscitar e tal. Então, ele morre e compra para a vida eterna todos aqueles que o seguirem, aquela coisa toda e tal. A adoção, né, de todos nós. Então, durante todo esse plano da redenção que começa em Êxodo com Moisés e vai até a crucificação de Jesus, o comentarista diz aqui que Deus decidiu por ser reconhecido, chamado, identificado por seu povo através desse tetragrama, YHVH. Que nas outras traduções a gente vai ver o quê? Yahvé, Javé, né? Ou até Senhor e tal. Mas realmente perde o vigor, perde até a veracidade da informação, porque é como se Deus tivesse pedido para ser chamado de Senhor, e não foi isso. Deus pediu para ser chamado pelo tetragrama. Igualmente importante é de apreciar o fato que, ainda que em seu sentido primário, YHVH significa o que é, isto é, o eterno eu sou o que sou. Sua forma original, Yehová, de onde se forma Yahvé, implica um sentido temporal, chegar a ser, isto é, eu serei o que serei, indicando uma revelação progressiva do nome.
Isto se faz evidente porque o tetragrama YHVH, ainda que registrado no VP, né? Esse VP aqui é como identifica, né, os editores da Bíblia textual, o Antigo Testamento, ele chama de Velho Pacto, né? Então, de novo, isto se faz evidente porque o tetragrama YHVH, ainda que registrado no Velho Pacto mais de 6.000 vezes, não aparece nenhuma só no Novo Pacto, ou seja, no Novo Testamento. Enquanto que, por sua parte, o nome Jesus, que é igual a YHVH salva, conforme Salmo 3:8, desvela a divina essência e o propósito daquele que chegaria a ser conhecido por sua obra redentora, visto que, fora dele, Jesus, não há quem salve, conforme Isaías 43:11 e Mateus 1:21. Outra maneira de escrever YHVH é a forma abreviada YH. Encontramos-la mormente no livro dos Salmos, no original, é claro, formando parte da conhecida expressão hebraica Aleluia, que significa louvai a YH. Assim mesmo, aparece incluída no significado de alguns nomes hebraicos. Por exemplo, Miqueias, conforme Jeremias 26:18. O próprio nome de Jeremias. E tudo quanto é nome que termina com Ias, no hebraico está terminando com esse YH. Que isso quando lido sem vogal. Com vogal é Iá, termina com Iá. Pode botar um Iod aí, né? um Aleph, um A e um H. Bom, grande nota, excelente nota, né? Voltemos então para o texto. Que mais que tem aqui? Aí ele vai falar. Espera aí. Cadê? Assim. Aí ele vai pedir para a gente ver agora Gergeseu de novo, né? Já vimos. Depois, bom, aí a gente já vai entrar na próxima perícope. Vamos entrar então na leitura do texto. Missão, terceira perícope. Versículo 16. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: YHVH, Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo: em verdade vos tenho visitado e tenho visto o que se vos faz no Egito. 17. E tenho dito: vos farei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu. Cadê? Aqui, chato isso aqui. Do Gergeseu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que flui leite e mel. 18. E eles atenderão a tua voz. Logo entrarás tu com os anciãos do concílio de Israel diante do rei do Egito. Aqui ele não coloca faraó. E lhe direis: YHVH, Elohim dos hebreus, nos tem convocado. Iremos em caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios a YHVH, nosso Elohim. 19. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, senão forçado por mão poderosa. 20. Estenderei, pois, minha mão e farei com que o Egito seja golpeado com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disto vos deixará ir. 21. E darei graça ao povo diante dos olhos dos egípcios, e sucederá que, quando partirdes, não ireis vazios. Último versículo. Mas cada mulher pedirá à sua vizinha e à hóspede de sua casa objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, e os poreis sobre os vossos filhos e filhas, e assim despojareis aos egípcios. Bom, aí ele já comentando aqui o versículo 18, né? Aquele que diz assim: E eles atenderão a tua voz, logo entrarás tu com os anciãos do concílio de Israel diante do rei, e lhes direis: Elohim dos hebreus nos tem convocado. Aí ele comenta assim: texto massorético acrescenta: te rogo.
né? Então, aí, de novo, claro, vai mandar ler a nota 194. E no versículo 19, como é que é o versículo 19? Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, senão forçado por mão poderosa. Ele também vai, chamar atenção para a presença de uma elipse aqui da palavra forçada, né? Forçado, perdão. E aí o versículo 21, ele também que diz assim, né? Vamos lá, versículo 21. E darei graça ao povo diante dos hebreus e tal, dos egípcios e tal. O texto massorético acrescenta este povo, o pronome este. Aí vai mandar ler também a nota 194. E para finalizar, quando no último versículo o texto diz que os hebreus despojarão, né, os egípcios, ele manda ler Êxodo 12, do 35 ao 36. Aí finaliza. Vamos lá, para a gente acabar. Êxodo 12. Não é uma referência que a gente viu em outras Bíblias, em outras traduções. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Aconteceu exatamente aqui em Êxodo 12 o que Deus já vaticinara lá em Êxodo 3. Né? Então, a conclusão da promessa. Muito bem, então, esse foi o texto, a tradução e as notas de Êxodo, capítulo 3, pela Bíblia textual.